Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Secretaria da Educação do Paraná. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Hoje nós vamos fechar aquela duplinha sobre a religiosidade no Egito Antigo, aula 30. Importante quem está aí assistindo a aula, registrem que aula é essa. E, poxa vida, antes de começar, antes de mais nada, 2 recadinhos muito importantes para vocês. Primeiro, está assistindo às aulas pela TV, material impresso da escola e tudo mais, ou registrando no caderno, você também pode acessar o Google Classroom e fazer ambas formas de atividade. Isso é importante. Segundo e último recadinho, olha, eu sempre estou cobrando meus alunos lá no meu mural, hein? Lá no mural da minha disciplina de História. Não esqueçam de clicar no link da presença. É fundamental para computar a presença de vocês lá nas atividades. Combinado? Embarque nessa, vamos juntos apresentar para vocês os nossos objetivos da nossa aula. 1. Vamos identificar as principais características, como que era a mitologia egípcia. 2. Apontar a relação entre o imaginário egípcio do julgamento da alma com o tribunal de Anubis. Na aula passada nós colocamos, inclusive, aqueles desenhos bem famoso do Livro dos Mortos, e hoje nós vamos discutir um pouquinho como que era esse julgamento, enfim, vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto. 3. Reconhecer, afinal, para que os egípcios mumificavam as múmias? Reconhecer a função da mumificação dentro da religião egípcia na antiguidade. Olha, galerinha, vai ser uma super aula, vamos estudar bacana aí, bons estudos para todos nós. Combinado? Se preparem, começo sempre com uma discussão do início da nossa aula, uma problemática aí, e eu trouxe para vocês uma imagem bem famosa lá do Egito Antigo, do Egito, inclusive, atual, né? Ele é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo aí, quando se fala em história. Atrás nós temos as famosas pirâmides de Gizé, do Quefre, Miquerinos, do Quéops. Na frente, a famosa imagem de uma outra escultura. E eu lanço a primeira pergunta para vocês. Saberia dizer do que se trata essa imagem? Já ouviram falar? Sabe o nome dela? O que ela parece para nós? O que essa estátua, enfim, essa escultura, esse monolítico, lítico, pedra, é uma pedra única. Claro que ela foi restaurada, tem pontos de restauração, é outra história. Mas é considerado um monolítico. O que ela representa? Qual que é a história dela? O que significa? O que ela lembra? Saberiam nos dizer? Mais uma imagem dela, essa é mais antiga, por isso que ela está dessa forma. O imperador Dom Pedro II, governante do Brasil durante o segundo reinado, ele visitou em 1871 esse lugar, tirou uma foto bem famosa com essa estátua, atrás de novo as pirâmides de Gizé. Quem que é o imperador, professor? Quem que é? É o que está sentado aqui, é o primeiro sentado do lado direito. Depois daqueles 2 senhores de pé, é o nosso governador, nosso imperador, que está sentado ali com a famosa barbinha ali e com a sua família que foram visitar o Egito Antigo, o Egito. Afinal, é a Esfinge de Gizé, considerada a maior estátua monolítica, uma pedra única, como o senhor Roberto explicou, com 20 metros de altura, pensa o tamanho, 73 metros de comprimento, e assim, tem vocês se divertirem e ao mesmo tempo ter um pouco de cuidado quando vão pesquisar na internet. Mas assim, tem algumas histórias, mistérios relacionados a ela. O próprio nome Esfinge, ela na verdade é um nome que foi dado posteriormente. As pirâmides de Gizé datam no período do Antigo Império. É muito, mas muito, nos primeiros momentos dos poderes faraônicos, logo após a unificação do Egito em 3200, 3100 com Menés. E a esfinge foi construída. Algumas hipóteses que se acredita é que ela foi construída com uma ideia de uma proteção. Acreditava-se, uma hipótese, que eles acreditavam que ela poderia tomar vida à noite, por exemplo, e fazer uma espécie de proteção de todo o complexo. São milhares de pirâmides, fora as 3 maiores de Gizé.
né? Por isso que é chamado Complexo de Gizé. O nome esfinge está ligado mais, inclusive, à antiguidade da Grécia Antiga, né? Porque a ideia da esfinge tem, inclusive, um mito do Édipo, que ele tinha que decifrar um famoso enigma da esfinge. Mas algumas curiosidades que alguns especialistas apontam, que na verdade ela não seria nem uma mulher, ela seria um homem, um rosto de um homem, e apontam, inclusive, que poderia ser de algum faraó. Mas isso é hipóteses, discussões, como eu disse, teorias que podem ser levantadas, mas não pode se firmar com certeza que era uma coisa, ok? E aí, bora lá. O que vocês estudaram comigo na aula passada? Religião, Egito Antigo. Pegamos um caso, o famoso caso Akhenaton, uma história de monoteísmo, mas os egípcios eram politeístas, é importante frisar isso. Fizemos ali, terminamos a aula sobre a Pedra de Roseta e, poxa, trouxe até um hieróglifo, um papiro, né, original do Egito, não da antiguidade, mas era do Egito, que um amigo trouxe um presente para mim sobre aqueles chamados artistas de rua, né, e um hieróglifo, um papiro produzido no Egito, que é vendido quando os turistas visitam, enfim, aquela região. E na aula, hoje vocês vão estudar comigo a mitologia no Egito Antigo. Ó, aqui os meus gifs aqui, que bacana. Tá achando o quê? Que a aula de história não é moderninha, não é? Inclusive, aproveitar um agradecimento a todos os técnicos, como eu sempre friso, uma produção em coletividade, e sempre vem essas ideias assim, super bacanas para dar essa upgrade aí da nossa aula. Mumificação egípcia na Antiguidade, vamos estudar por que mumificavam lá no Egito Antigo, o Tribunal de Anubis, e fechamos ali sobre o Livro dos Mortos, ok? E aí, como que era a mitologia no Egito Antigo? Professor, começa aí explicando um pouquinho por que você dividiu entre religião e mitologia. Coloquei sobre a ideia de religião a crença, no que eles acreditavam. Era fundamental a religiosidade no Egito Antigo, até para conseguir entender como que a construção de produções faraônicas gigantescas, como as pirâmides, eram convencidos pessoas, e um número gigante de pessoas que tinham que trabalhar e justificar tudo aquilo. Então é uma religiosidade, é a crença. Imaginem pessoas num sol escaldante, como diz o outro, 30, 40 graus no Egito, você naquele sol ali, puxando pedra de 1 a 2 toneladas, 130, 140 metros de altura na pirâmide de Khufu, na pirâmide lá do Quéops. Já imaginaram trabalheira? Como que você justifica? Não eram somente mão de obra escrava. Temos trabalhadores profissionais, enfim, várias funções, matemáticos, engenheiros, né? E não apenas escravos que eram utilizados na produção dessas obras faraônicas. Então nós temos, na verdade, uma religiosidade que legitima o poder faraônico, que organiza a sociedade, que legitima, inclusive, as divisões, as diferenças sociais. Por que uma grande camada da população vivendo de uma maneira muito humilde, os camponeses, pagando taxas, impostos, tributos, enquanto que uma minoria vivendo de boa lá no palácio, como diz o outro, junto com o faraó, tendo inclusive a riqueza, acumulando riquezas como os vizir, sacerdotes, não é mesmo? Né? Alguns comerciantes. Então, como que você coloca essa divisão social? A religião, segundo os especialistas, foi fundamental para justificar e legitimar e que não acontecessem revoltas, né, com uma grande parte da população do Egito Antigo. Então agora, na nossa aula de hoje, nós vamos ver a parte mitológica, como que acreditavam na origem, como que acreditavam numa cosmogonia, cosmo, universo, como tudo nasceu, da onde veio tudo isso? Essa é a ideia da nossa aula de hoje. Então, existiam, na verdade, várias cosmogonias, universo, origem de universos. As cidades tinham sua forma de explicar cada cidade. O professor Roberto escolheu a cidade de Heliópolis para trazer para vocês um mito relacionado ao deus Atum, que é esse daqui, segurando a cruz de An, né, ou Anki, né, a cruz que representa a vida ou a vida eterna. Aqui nós temos o faraó, uma imagem, uma estatueta pequena representando o faraó Horemheb. Ele está de joelhos frente ao deus Atum, né? Então se acredita que na ideia do caos, do nada, vamos dizer assim, havia no universo uma espécie de uma água primordial, que ela estava parada no universo chamada Num,
essa água primordial que dá origem ao deus Atum, e dele nascem depois os outros deuses. Então o Atum seria uma espécie de deus criador, né? Um criacionismo explicando a mitologia explicando a origem do universo e dos seres. Os egiptólogos colocam, quem são os egiptólogos? Especialistas na história do Egito Antigo. Eles apontam 3 principais fontes da onde nós conhecemos toda a história da mitologia do Egito. Os textos das paredes das pirâmides, isso aqui é um desenho de uma parede do portão da tumba do faraó Ramsés, datada de 1290 a.C., né? É uma barca do deus Ra. Existem também as chamadas textos de sarcófagos. Sarcófagos era o caixão onde era colocada a múmia. Então nós temos a tumba, que é a sala. A pirâmide é toda a construção. E dentro da tumba tinha os sarcófagos ou o sarcófago, depende quem é o cara, como diz o outro. Se é mais poderoso é o faraó, enfim, se é um sacerdote, quem é que foi mumificado. A tumba é a sala e o sarcófago é o caixão. O sarcófago também é uma forma de encontrarmos vários escritos que nos possibilita entender um pouco sobre a história da mitologia egípcia. E o terceiro é o Livro dos Mortos, que é a nossa... Vamos fechar com chave de ouro aí, comentando sobre a história do Livro dos Mortos. Primeira atividade, como era a mitologia relacionada à origem do universo no Egito Antigo? Pega lá daquela cidade que o professor Roberto explicou, de Heliópolis, vocês vão ter uns minutinhos, e daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir junto, combinado?
Voltei, galera. E aí, o que vocês responderam? Vamos corrigir juntos? A mitologia no Egito Antigo poderia variar e cada uma das principais cidades, por exemplo, Heliópolis, que o professor Roberto pediu até para vocês focarem nela, ele passa a ter o mito da origem do universo ligado ao deus Atum, que nasce da água primordial Num, que estaria numa espécie de parada, uma ideia de origem do universo, a cosmogonia. E o professor focou bastante nisso. Qual é o significado da palavra cosmo, universo, gonia, né? Origem de tudo, origem do universo. A origem, criacionismo. Vamos lá, agora vamos para o nosso segundo tema, é mumificação. Mas afinal, por que os egípcios mumificavam seus mortos? Nossa, e assim, antes do Champollion, antes de nós, enfim, na ciência, os egiptólogos, os tradutores, traduzirem o hieróglifo, tem algumas curiosidades, inclusive as múmias, porque não se sabia para que serviam as múmias, não se sabiam por que os egípcios mumificavam as múmias. E durante a Idade Média, o que é isso, professor? É um período lá atrás, bem lá atrás, né? Havia algumas crenças populares que pegavam pedacinhos lá do dedo da múmia, como diz o outro, faziam um chá e vendiam, dizendo que era para imortalidade, para rejuvenescimento. Pensa a galera passando um sufoco danado, tomando chá de dedo de unha de múmia. Deus o livre, sai fora. E aí? Por quê? Porque não se sabia por quê. Para que serviam as múmias? Por que mumificavam? Hoje nós sabemos, graças às traduções do Champollion. Os egípcios mumificavam seus mortos por causa da crença na vida pós-morte. Eles acreditavam na vida após a morte, numa espécie de mundo dos mortos, onde você iria, entre aspas, viver, olha o trocadilho, eternamente no mundo dos mortos. E que o corpo seria usado, né, no mundo dos mortos, após a alma retornar do julgamento do tribunal de Anubis. Ou o tribunal de Osíris, que estava o Anubis, o deus Chacal, lá na balança da justiça. Lembra da aula passada? Pô, eu perdi, corre lá. Assiste a aula passada, número 29, nós estamos na aula 30. E nessa aula, nós tínhamos colocado lá naquele tribunal de Anubis, que tinha lá o julgamento do peso do morto, que ele entrava no mundo dos mortos, que ele tinha sido aprovado, né? Ou julgado que ele poderia entrar no mundo dos mortos, que era uma boa pessoa. Enfim. Quando ele era aprovado, passava pelo julgamento, pela balança, ele seria então retornado para o corpo. E por isso que o corpo tinha que ser, então, de uma maneira conservada. Está aqui uma imagem que eu trouxe para vocês, é a múmia do faraó Ramsés II. Ele governou o Egito entre 1279 até 1213 a.C. Museu... Quantos anos? Meu Deus do céu. 1279, 1213, faz as contas aí, galera. Dá 70 e quantos anos esse rapazinho? Não, 60 e poucos, né? Para 3 mil anos atrás, viveu bem. E aí? A mumificação era um processo bastante complexo e demorado. E caro. Isso era uma questão ligada muito ao Egito Antigo. Você pagar um mumificador, enfim, vamos chamar o profissional que conhecia o ofício de mumificar, ele é um profissional caro. Faraós têm condições, sacerdotes têm condições, o vizir, lembra dele? Algum escriba, um comerciante rico, né? Um general, esses têm condições. Mas e a grande massa de camponeses que não tem condições de pagar? Aconteciam algumas revoltas, professor? Muitos questionamentos marcam o Egito Antigo. Poxa vida! Ou, inclusive, algumas múmias que não passaram por todo um processo de mumificação, porque custava caro. E foi encontrado algumas múmias com uma espécie de pela metade, não muito bem conservadas. Provavelmente, algum mumificador fez uma espécie de promoção, né? Ou seja, uma espécie de mais barato, para baratear o preço, ele fez um processo. Porque era demorado. Vamos ver aqui comigo como que era feito o trabalho. Os egípcios, os mumificadores, usavam o natrão, é um produto que existe no Egito, ele está na natureza, ele é carbonato de sódio, ele é encontrado na areia do Egito, inclusive, para mumificar os mortos, desidratando tudo que tiver de líquido no corpo que era encoberto. Então, primeiro problema, vamos lá, vamos acabar com essa história de múmias aí dos filmes. Não mumificavam pessoas vivas, pelo amor de Deus. Só depois que morria a pessoa, ia para o processo de mumificação. Segundo problema. Então, como que era o processo de mumificação?
o mumificador, com a pessoa, enfim, com o morto, era aberto, né, na sua frente, um pedaço até pequeno, retirado todos os órgãos de dentro, que inclusive depois vamos explicar no próximo slide o que faziam com eles, tiravam tudo, inclusive o coração também, mas depois o coração vai voltar. Lembra lá do julgamento de Anubis, ou julgamento de Osíris, no tribunal? Então, eles acreditavam que seria utilizado o coração para pesar. Inclusive, os egípcios acreditavam que o coração seria uma espécie de cérebro, era dali que estava a essência, o pensamento da pessoa, e não o cérebro. Tanto que o cérebro eles retiravam, porque para eles, tanto faz, tanto fez, como diz, para que ficar com o cérebro, serve para nada. Eles pegavam uma espécie de um gancho, quebravam o nariz, introduziam esse gancho, tricoteavam toda a parte cerebral e depois viravam o morto e tiravam com um líquido que era colocado lá dentro, né, uma espécie de... para tirar o cérebro dentro do crânio do morto. Não é mais fácil abrir, professor? Mas como é que você vai abrir? Acabamos de falar que eles vão usar o morto, um dos mortos. Você já pensou? Um senhor lá falou, tudo bem, senhora? Tudo bem, senhor? Não podia abrir a cabeça. Eles tinham que tentar conservar o mais próximo possível. Já viram animais empalhados, taxidermizados? O processo é praticamente o mesmo. A ideia é empalhar, taxidermizar, secar, tirar tudo que tiver de líquido. Sangue, gordura, sais minerais, tudo que tiver de líquido no nosso corpo, porque é ele que entra em processo de putrefação quando morremos. Se você desidratar todo o corpo, como eles faziam, encobertavam com esse produto chamado natrão, uns 3 meses, pegavam o morto, encobriam uma camada grossa, deixavam uns 2 a 3 meses até secar tudo que tiver de líquido. Esse natrão vai secar. E é isso. Por isso que nós temos imagens dos faraós, das múmias, todas assim, né? Tudo sugada, porque foi retirado tudo que tinha de líquido. Né? Vamos dizer aí que é um processo de trabalho estético pós-morte, ó, filé. E aí? Desidratando o corpo, o líquido do corpo é encoberto por natrão 2 a 3 meses. E daí, professor, os órgãos, o que faziam? Vasos canópicos. Eles colocavam os órgãos dentro de cada vaso canópico, menos o coração. Então colocavam o rim, o fígado em cada vaso, que era colocado dentro da tumba, junto com o sarcófago da múmia. O coração, eles retornavam para a múmia, lá dentro, porque como o Sr. Roberto explicou, seria julgado o coração com aquela pena, a deusa Maat, a deusa da verdade e da justiça, e depois disso, eles enfaixavam a múmia, e olha, ia faixas de linho, bastante, de tecido, colocavam alguns amuletos para dar sorte, com uma boa passagem para esse julgamento, ou para o mundo dos mortos. Por exemplo, o escaravelho era um símbolo de passagem, de sorte, para proteção. Daqui a pouquinho eu vou falar também do livro dos mortos, e passavam uma espécie de perfume, algumas essências de rosa ou que eles tivessem na natureza que passavam um cheiro, enfim, para dar um aspecto mais agradável para a nossa múmia aí. E aí? Por que os egípcios mumificavam seus mortos? Porque não era um processo simples, caro, inclusive, daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos. Combinado, galerinha?
Voltei, galerinha. E aí, o que vocês responderam? Por que os egípcios mumificavam seus mortos? Porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. E que a alma, após o julgamento no tribunal de Osíris, retornaria ao corpo para entrar no mundo dos mortos. Era um processo complexo, demorado, custava muito para eles. Não era qualquer um que podia pagar um processo de mumificação. E os produtos que usavam, principalmente o natrão e as faixas de linho. E aí, eu trouxe para vocês agora uma imagem, nós discutimos até um pouco na aula passada, vamos aprofundar um pouco mais. É um trecho encontrado num dos livros dos mortos, né? Apesar que a gente usa o termo livro dos mortos, mas não é um livro, daqui a pouquinho vamos falar um pouco melhor sobre isso. Ele é uma imagem representando um julgamento de um morto, então está aqui o morto, é o julgamento do tribunal de Osíris. Vocês podem até acabar encontrando, vocês pesquisam na internet, Tribunal de Anubis, mas o certo é Tribunal de Osíris. É o deus Osíris aqui, lembra dele? Cor verde, porque ele é o governante dos mundos dos mortos, né? A Ísis, a sua esposa, junto. Aqui o morto sendo conduzido pelo deus Anubis, cabeça de chacal e corpo humano, para que seu coração fosse pesado com o outro lado da extremidade, com uma pena, que é a pena Maat, que representa a deusa da justiça, a deusa da verdade. Nessa balança da justiça, o morto está esperando ali o julgamento, dependendo das suas ações, dos seus atos, né? Se é uma pessoa ética, enfim, uma pessoa moral, uma pessoa que conduziu de uma maneira bem a sua vida, o seu coração teria o mesmo peso que a pena, né? Representando a leveza, a ética moral. Então ele seria aprovado para viver entre aspas, no mundo dos mortos, desculpe o trocadilho. Aqui nessa imagem ele teve a sorte, porque ele já passou para o outro lado. Aqui um outro deus está conduzindo ele para entrar no mundo dos mortos, né? O deus Tote, né, cabeça também de uma ave com um corpo humano, está escrevendo tudo, ele é o deus da escrita, né? Mas e se por acaso o coração fosse mais pesado que a pena, digamos que ele não foi uma pessoa ética, uma pessoa moral, aí ele seria devorado pela deusa Hammet ou Hamit, com cabeça de crocodilo, corpo de onça e a parte baixa, né, de hipopótamo. É uma mistura de animais, né, uma divinização da natureza do Egito. Eles pegavam elementos que tem lá, né? O Anubis é um cão de deserto, um cão, enfim, que vive no deserto Saara, um animal que tem na região. Ele não é um lobo, também não é um cachorro aí como nós temos em casa. Enfim, ele é um cão selvagem do deserto, né? Ou chamado chacal também. Anubis. Aqui uma espécie de testemunhas. Então isso aqui seria uma espécie do que eles acreditavam que era o julgamento do tribunal de Osíris. A balança da justiça, como o professor Roberto explicou, o coração de um lado, por isso que dentro da múmia você colocava depois o coração, do outro lado a pena representando a leveza, né? A deusa Hammet, como o professor Roberto explicou, ou Hamit, tem várias formas de tradução. Ela era chamada devoradora de almas. Agora sim, é com vocês. Sobre a religião no Egito Antigo, descreva como funcionava o tribunal de Osíris da forma como os egípcios acreditavam. Vocês vão ter uns minutinhos aí e daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir junto. Combinado, galerinha?
Voltei, galerinha. E aí, o que vocês responderam sobre a religião no Egito Antigo? Como que funcionava o tribunal de Osíris? Acreditavam que após a morte, a alma era julgada no tribunal, onde a balança da justiça pesava o coração do morto, tendo uma pena como contrapeso, do outro lado, contrapeso da balança, representando a moral, ética, a leveza. Deus Anubis cuidava da balança e Osíris ficava aguardando o veredito, o resultado, para autorizar a entrada no mundo dos mortos. E o livro dos mortos? Aí todo mundo tinha medo de passar por esse julgamento. Eu teria, se eu estou lá no Egito Antigo. Para tentar burlar, como diz o outro, a balança, né? Acreditavam em fórmulas mágicas, acreditavam em feitiços. E o livro dos mortos, que não é um livro, como o Sr. Roberto explicou, era essa espécie de uma coletânea de fórmulas mágicas, de feitiços, para enganar a balança, para ela não pesar, para o coração não dar aquela pesadinha, para não dar aquele suspiro, né? Ô, louco! E custava muito caro. Custava um boi. E um boi era barato lá no Egito Antigo? Não é qualquer um que tem um boi, não. Custava muito caro. Aqui nós temos um trecho do Livro dos Mortos no papiro de Nani, cerca de 1040 a.C., Museu de Nova York. Escrito em rolos de papiro colocados em túmulos, o Livro dos Mortos é um indício de que os egípcios temiam, quem não temeria, o julgamento de seus atos no pós-morte. Trecho do Livro dos Mortos, papiro do escriba de Nebuchadnezzar, cerca de 1350, Departamento de Antiguidades de Suli. É do Egito essa aqui. Com vocês, por que os egípcios colocavam o Livro dos Mortos nos sarcófagos junto com as múmias? Vocês vão ter uns minutinhos para responder. Caderno em mãos aí, caprichem. Daqui a pouquinho nós voltamos, combinado?
Voltei, galerinha. E aí, o que vocês responderam? Por que os egípcios colocavam um livro, que não é um livro, ele pode ser trechos, desenhado inclusive em rolos de papiro, ou também desenhado dentro do sarcófago, nas paredes, nas laterais do sarcófago, junto com as múmias. Uma espécie de feitiço, fórmulas mágicas para enganar a balança da justiça na hora do julgamento da alma no tribunal de Osíris, pois temiam que seus atos pudessem comprometer, mas quem não temeria, a entrada no mundo dos mortos e pior, serem devorados, tá aqui o medo da galera, pela deusa Hamet ou Hammemet. Eu trouxe mais um quiz para vocês aqui, mais uma atividade, desculpe. Em relação à mitologia egípcia, quem era Num? Vocês vão ter um tempinho aí para responder essa e daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir juntos, combinado? Voltei, galerinha. E aí? Em relação à mitologia, quem era Num? Letra A, líquido cósmico que deu a origem ao universo, está ali relacionado à cosmogonia, à origem do universo. Então, a mitologia que explica a ideia do criacionismo da origem do universo. Mais uma atividade para vocês, mais um quiz. Por que os egípcios na antiguidade mumificavam seus mortos? Quem está bem atento à nossa aula aí, vocês vão ter um tempinho para responder essa. E daqui a pouquinho nós voltamos. Eu de novo. E aí? O que vocês responderam? Por que os egípcios mumificavam seus mortos? Para assombrar as pirâmides? Olha, eu me atiro aí na câmera, vou parar na tua casa aí, se colocar uma dessas. Por causa da crença na vida após-morte, retorno da alma para o corpo? Para conservar a história? Porque não tinham o costume de enterrar os mortos em cemitérios? Letra B. Por causa da crença na vida após-morte e o uso do corpo no mundo dos mortos. Vocês aprenderam comigo nessa aula. Vamos lá, Tutankhamon, ajuda aí. Mitologia no Egito Antigo, mumificação egípcia na Antiguidade, Tribunal de Osíris, Livro dos Mortos. Nossas referências que utilizamos, professor Boulos, professor Jaime Pinsky. Puxa vida, de coração, agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo nessa. Dizer que, poxa, aprendendo um pouquinho e da maneira como estou aprendendo muito junto com todos vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho junto comigo aí. Como sempre, né? A gente sempre termina nossa aula e nosso jargão. Foco no estudo, hein, galerinha? Força aí, um pouquinho de fé, não faz mal a ninguém. Até a próxima, valeu!